a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a minha saudação ainda nessa manhã, início de tarde, é com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Maravilha estarmos aqui, cultuando ao Senhor em gratidão, em louvor, pelo dia que hoje já é o 21º dia de campanha. E que bênção você está aqui ainda, crendo no seu milagre, crendo na sua promessa. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 32. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, porque estar aqui é sempre retornar à nossa casa. Não tem cerimônia, né? Gênesis 32, verso 22 ao verso 28. Quero ler todos esses versículos, por isso Deus abençoe a vida do nosso pastor, toda a sua família, em nome de Jesus, pela lembrança e o carinho de sempre, que Deus possa ricamente transbordar da sua paz e da saúde, em nome de Jesus. Gênesis 32, verso 22 ao verso 28. Alguns irmãos levantaram, mas se você quiser, põe-se de pé. E nós faremos essa leitura. Diz assim o texto: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Você pode repetir essa última parte do versículo 26? Não te deixarei. Vamos lá, vamos fazer melhor. 1, 2, 3. Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Você pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Eu tenho um recado de Deus para você, nesses poucos minutos que temos, sendo bem objetivo. E eu posso denominar essa reflexão como sendo 3 atitudes para vencer qualquer batalha com Deus. E para entrar, eu preciso contextualizar de que Jacó está atravessando o val de Jaboque com toda a sua casa. E a preocupação de Jacó é o seu irmão. Essa é a única preocupação de Jacó. Mas Deus tem uma preocupação muito maior do que aqui Jacó está tendo no momento. Não é o embate que ele vai ter com seu irmão, porque voltar a ver o seu irmão Esaú, você sabe muito bem do contexto histórico do que aconteceu, mas vale lembrar que Jacó enganou o seu irmão, primeiramente, tomando o direito de primogenitura, vendendo lentilhas. Segundo, ele enganou seu pai, tomando o direito da primogenitura. Então ele enganou 2 vezes. Fugiu de casa, isso já se passou 20 anos. Fugiu de casa, e agora ele está retornando à casa do seu pai, por mando do próprio Senhor. Então, a situação aqui é uma situação complicada, é um drama familiar. É um drama familiar. Houve quase que uma tragédia na casa de Isaac. Porque quando Esaú soube que Isaac abençoou Jacó,
onde ele deveria ter abençoado Esaú, Esaú disse: eu vou matar meu irmão. A mãe de Jacó, sabendo de tudo isso, mandou ele para a cidade de Padarã, onde lá o seu irmão Labão ia cuidar dele e tudo mais. Mas agora Jacó tem que voltar, porque Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele não apaga o nosso passado. Nosso passado está ali. Os problemas que nós criamos estão ali. E é verdade que a Bíblia nos diz que nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais pela carne, mas pela fé do Filho de Deus. Mas temos que aceitar as consequências do nosso passado, dos nossos erros. Deus não vai apagar isso e não vai eximir ninguém disso. Mas a primeira atitude de uma pessoa que quer vencer uma batalha com Deus, porque você vai perceber na leitura que fizemos, que Jacó não está lutando contra Deus. A pessoa que está ali com ele é uma teofonia, ou seja, uma representação material física do próprio Deus. Então prova disso que logo depois do Val de Jaboque ele diz: e eis que eu estou em Peniel. Porque significa? Porque vi Deus face a face e a minha alma foi salva. A primeira atitude de alguém que quer vencer com Deus, eu preciso frisar isso aqui, com Deus, porque Jacó não está lutando contra Deus. Tem muita gente lutando contra Deus e se arrebentando todinho. Mas é possível, pregador, lutar contra Deus? É possível, só não é possível ter vitória. É o Jonas que quer fugir do lugar da onde Deus tinha mandado ele pregar. Está lutando contra Deus. É você fugir do chamado. É você não cuidar daquilo que Deus te colocou de mais precioso que a sua casa. Está lutando contra Deus. Vai se arrebentar todinho. Eu preciso ser transparente e claro com isso, porque a primeira atitude de alguém que quer vencer com Deus é cuidar primeiro dos seus. Eu vou repetir, é cuidar da sua casa, é cuidar da sua família. Os versículos que lemos vai falar que Jacó, com temor de que seu irmão fosse atacá-lo devido àquele problema do passado, com legitimidade, com razão, ele vai fazer o quê? Ele atravessa os filhos, as mulheres, tudo que tinha pelo val. Primeiro, atitude de alfa, atitude de quem é sacerdote. Eu não estou falando só para homens, eu estou falando para mulheres, porque tem mulheres que são sacerdotisas do seu lar. É a atitude de quem toma a frente. A minha casa, é minha família, ninguém toca. É minha família, ninguém toca. Eu estou em guerra aqui, é pela minha casa, é pela minha família. É por isso que eu estou em batalha. Peniel é o lugar do encontro com Deus, mas também é o lugar da batalha. É o lugar da guerra. Deus desceu em Peniel para se encontrar com Jacó, porque Jacó precisava morrer. Como assim, pregador? Jacó precisava morrer, porque a história que se conta depois do Val de Jaboque é uma história totalmente nova e diferente. Jacó não poderia ser mais o mesmo do que ele era até o passado e até aquele presente momento. Eu posso até conjecturar com uma hermenêutica bíblica de que o Val de Jaboque foi as águas do batismo. Porque as águas do batismo, o velho homem morre para nascer um novo homem. E foi naquele encontro que ele entrou em guerra com Deus. Mas eu preciso entender uma coisa: se foi com Deus, é contra quem? Porque se é com Deus, tem que ser contra alguma coisa, não é verdade? Ele está batalhando sobre o quê? Eu sei que a primeira atitude que ele tem é cuidar da sua família. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, isso é Bíblia, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
adianta quebrar princípios dentro de casa e querer que Deus te honre lá fora. Isso é engano, isso é engodo, isso é mentira. Honre a sua casa primeiro, e tudo que você lançar a mão lá fora, Deus vai lançar a mão junto com você. Honre sua esposa, honre seus filhos, honre sua família. Você está aqui nessa campanha em oração, em guerra, em batalha. Mas a gente precisa ajustar as armaduras direito, levantar a espada direito, colocar a couraça da fé, o capacete, as sandálias, porque nessa guerra a gente só vence se batalhar direito. É alicerçados na palavra que nós venceremos toda a batalha. É na palavra. É na palavra. Primeira atitude, cuide primeiro da sua casa. Segunda atitude, persevere na promessa. Sabe por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Esaú era o moço que tinha o direito legal da primogenitura. Esaú, Caetano, deveria ser o próximo patriarca. Deus não é chamado de Deus de Abraão, de Isaac? Deveria ser de Esaú. Porque Esaú tinha o direito da primogenitura, mas Deus escolheu Jacó. E por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Por que Deus rejeitou? A Bíblia diz que Deus rejeitou Esaú. É porque Esaú era tão indiferente às coisas de Deus, que para ele não tinha valor algum a primogenitura. Ele tratava como se fosse nada. É crente que acha, está aqui ao meio-dia e acha que não, é só mais um, é o 21º, vou cumprir uma liturgia, vou cumprir o acordo, um compromisso que eu fiz com o pastor. Mentira, você está aqui em guerra, Deus está lutando por você, pela sua família, pela sua casa. Isso aqui é atmosfera espiritual, isso aqui não é lugar de brincadeira, isso aqui é lugar de coisa séria. O mundo espiritual está se movendo em nosso favor. A preocupação de Jacó era com Esaú, mas a preocupação de Deus era com Jacó. E eu sei que você veio aqui nessa tarde com muitas preocupações, com muitos temores, com muitas ansiedades, com muitos clamores. Mas a preocupação de Deus não é com as suas preocupações. A preocupação de Deus é que você não saia da mesma forma que você chegou. A preocupação de Deus é que você aceite o chamado dele na sua vida. A preocupação de Deus é que toda a sua casa seja salva, porque a porta já está aberta através de você. Eu sinto o Espírito Santo de Deus. Eu vim trazer uma mensagem do céu para alguém aqui. E se você estiver ligado hoje, vai ter resposta de Deus para a sua casa, para a sua vida. Porque Deus é que entrou na batalha. Nessa guerra não tereis que pelejar, diz o Senhor. É eu que entro no meio dessa batalha por você. Você já lutou até aqui, gastou as forças, gastou as cartas, tudo que tinha. Não deu certo, não aconteceu, não foi para frente. Deus está te dizendo aqui, a batalha agora é minha, deixa comigo. Mas aprenda a descansar. Há uma atmosfera de temor aqui. Eu tenho certeza que são 21 dias aqui orando, clamando. A atmosfera é de graça, é de temor mesmo, é de poder. Então aproveite disso, porque Deus está guerreando por você hoje. Tem resposta. Ele perseverou na promessa. O fato de Deus amar mais Jacó, ou melhor, escolher Jacó, ao contrário de Esaú, é porque Jacó era insistente, era obstinado, era perseverante. Ele lutou com o varão, e o varão, o texto diz, e vendo que não prevalecia contra ele. Contra quem? Contra Jacó. Ele não está lutando contra Jacó, ele está lutando com Jacó. Mas Jacó é tão insistente, tão perseverante, que ele vai dizer para o varão, para o anjo que está ali com ele, pela teofania de Deus ali com ele no Vale de Jaboque:
não te deixarei ir se me não abençoa. Tem algum crente aqui com esse nível de perseverança? Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas Deus está descendo na casa, e se você quiser aproveitar da presença dele para dizer: Senhor, eu só saio daqui hoje com a resposta que o Senhor tem para mim. Eu só saio com... Irmão, parece simples, mas é difícil, porque no meio da guerra você perde até a esperança de que as coisas aconteçam. No meio do calor do momento, das batalhas da vida, você às vezes até esquece o rumo, o caminho da saída, da porta. Mas Deus está te dizendo assim: descansa em mim, a batalha já está comigo. O Yahvé Sabaote da igreja, o Senhor dos exércitos, é que se levanta pelas nossas batalhas, quando nós entregamos diante dele. Mas Jacó persevera. Existem guerras que você vai lutar com Deus, e elas vão reverberar, elas vão trazer resultado sobre a sua casa. Você não tem noção, não é? Mas por causa dessa batalha que você está aqui, porque nós estamos em guerra, não subestime esse momento. Isso é uma guerra. E quem já entendeu isso, já tomou posse, já compreendeu: não saio daqui, Senhor, se tu não me abençoares. Não saio daqui hoje se não tiver aquela resposta. Não saio. Irmão, é guerra mesmo, é perseverança. Parece fácil, mas não é. Porque a Bíblia, meus irmãos, já vai nos instruir. Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. Quando você for pedir alguma coisa a Deus, você vai pedir desse jeito. Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É por isso que tem muita gente que começou e não terminou, porque nunca persevera. Começa a entregar algo na mão de Deus aqui, passou uma semana, já esqueceu. Ou veio a provação, veio o deserto, e às vezes foi para testar a tua fé, foi para testar o teu nível de intimidade, de entrega, de rendição diante do Senhor. Já abriu mão, já não quer mais, já desistiu. O autor dos Hebreus vai declarar que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Deus não chamou para essa guerra covardes e medrosos. Deus chamou aqueles que têm coragem de crer, que têm coragem de acreditar naquilo que ninguém acredita. Pode ninguém acreditar da sua família, mas você está aqui, você crê, você acredita. Deus está contando contigo para mudar a realidade da sua casa, para mudar a realidade da sua família. Então, primeiro, ele cuidou da sua casa. Segundo, ele perseverou. Atitude de quem quer vencer com Deus: persevere. Diga para quem está do seu lado: persevere. Não desista no primeiro obstáculo. Continue crendo. Continue de joelhos. Você pode não estar vendo, mas a resposta de Deus está sendo projetada, está sendo criada, está sendo gerada no ventre da sua oração. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A segunda, a terceira, a quarta geração da sua casa vai colher frutos por causa de novembro de 2025. Vai colher frutos por causa do mês de novembro de 2025. Assim como eu tenho certeza, esses dias, ontem mesmo eu fiz aniversário, e aí veio um pastor amigo meu, me disse: você está colhendo, meu filho, o que você plantou. Na mesma hora eu peguei uma chave, assim, um insight do céu veio na minha mente, e eu entendi que os ciclos de Deus na agricultura judaica funcionava assim, Caetano.
eles plantavam, Deuteronômio, eu acredito, se eu não estiver enganado, capítulo 18, mas se eu estiver, me procure, que eu procuro o capítulo correto. A cultura judaica da agricultura funcionava assim: quando eles plantavam, os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos eram inférteis, não colhia nada, não gerava nada. O 4º ano gerava alguma coisa, mas se gerasse era para Deus. O 5º ano, quando se gerava ou se frutificava, a pessoa já podia comer, já podia colher. Isso era a lei da agricultura em Israel. E é assim que os ciclos de Deus funcionam. Veja bem, quando no 6º ano eles colhiam, eles alimentavam a sua casa. Mas o 7º ano é o ano sabático, é o ano do Senhor, é o ano do descanso. E o que significa isso? Por ser descanso, não é ano de descansar, de deitar na rede, simplesmente não, acabou para mim, vou descansar. Não, é ano de desfrutar. Tem gente aqui que vai viver ano de desfrutar, fase de desfrutar. Até agora você só plantou, não colheu, porque a terra não é para colher nada agora. Aquilo ali está sendo gerado nas raízes, vai ser profundo, vai ser forte. O que Deus está gerando através do seu milagre, através de você, é profundo, tem raízes. Mas quando florescer, vai valer para o 7º ano, para o 8º ano, para o 9º ano. É triplicado a bênção de Deus sobre aqueles que já entenderam o poder da semeadura. E eu não estou falando aqui de oferta, também se aplica isso, mas eu estou falando aqui de lágrimas, de orações, de intercessões, de clamores. Eu não sei o que você está plantando, mas se você sabe o que você está plantando, o céu está gerando sobre a tua vida uma grande colheita. Está vindo um ano de desfrute sobre a sua vida. Você já percebeu aquele ano que você planta, tenta e não vai para frente, não desenvolve? É porque você ainda não entendeu, você está dentro do tempo de Deus da colheita, mas você precisa passar por esse processo. O processo é esse: primeiro, raízes, porque Deus não se espanta, não se vangloria por folhas. O próprio Jesus vai condenar a figueira que tinha folhas e não tinha frutos. Deus não está interessado com isso. Deus quer saber se você tem raízes para suportar a batalha, para suportar a guerra, para suportar o deserto, para suportar a tempestade, e depois de tudo isso, florescer para a glória de Jesus. Florescer. Terceira atitude, eu já caminho para o encerramento: não fuja das mudanças. Não fuja das mudanças. Todo novo de Deus está escondido através de alguma mudança que nós precisamos fazer. O encontro de Deus com Jacó mudou a identidade de Jacó. O nome de Jacó não significa enganador. Ele simplesmente enganou, mas não significa isso. O nome de Jacó no hebraico é Yaakov, que significa aquele que suplanta, aquele que segura no calcanhar, aquele que supera o seu irmão. Mas o que ele fez depois do nascimento foi que o denominou como sendo um enganador. Mas a verdade é que Jacó tinha uma qualidade quase invisível, mas que Deus enxergou nele. É por isso que eu entendo o que o apóstolo Paulo diz: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque Deus viu algo em Paulo que ninguém via. Deus viu algo em você que ninguém enxergava. Deus viu algo em você que talvez a sua vizinhança, a sua casa não enxergava. Mas quando Deus começou a trabalhar, quando Deus começou a enxertar essa planta, essa árvore, com muito afinco, porque o viticultor é o Espírito Santo, está aqui florescendo na presença de Deus. Vai carregar a bênção para a sua primeira, para a sua segunda, para a sua terceira geração. Carrega essa bênção. Carrega, toma posse, porque é isso que vai acontecer na sua vida, na sua casa. Não fuja das mudanças. Versículo 28, ou melhor 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? Depois que ele perseverou, insistiu, o anjo falou para ele: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.
Tem alguém aqui em posição de batalha? Tem alguém aqui em posição de guerra? Jacó lutou com Deus, e por lutar com Deus de forma legítima, como ele lutou, Deus mudou o nome dele e diz assim: tu não se chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe você lutou com Deus. Deus está hoje medindo a tua perseverança, medindo a tua fé. Deus está hoje compreendendo essa situação. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Jacó precisa ficar aqui hoje, porque Israel precisa nascer para viver um novo tempo de Deus na sua vida. Existe uma síndrome muito conhecida na Bíblia, é a síndrome de Jacó. Se Deus não se encontra com Jacó no Val de Jaboque, ele ia continuar levando a mesma vida, sabia, Caetano? A mesma vida. É crente que acha que Deus não está percebendo nada, está passando panos na mesa, né? Como diz o outro, não está vendo o que está acontecendo. Deus já te enxergou, filhão. Deus já te viu. E se Jacó não morrer na tua vida hoje, não tem um novo de Deus para você. Deus já te viu, Deus já te enxergou. E se Jacó não morrer com seu velho homem, eu estou falando do velho homem, da velha criatura que quer imperar dentro de nós todos os dias. Se ele não morre, você não vive, porque Deus não negocia princípios. Fale para quem está do seu lado: Deus não negocia princípios. É alicerçados na palavra, porque Deus não negocia princípios. E tem gente que acha que Deus está cobertando, que Deus está se agradando. Tem um Val de Jaboque para você, viu? Tem um Val de Jaboque para você, porque do jeito que está, você não vai viver o que eu tenho contigo. Mas se eu me encontrar contigo no Val de Jaboque, você vai viver um novo tempo comigo. Tua casa vai experimentar de um novo tempo. Tua casa vai experimentar de uma alegria que é inconfundível, porque o mundo não pode ter, de uma paz que o mundo não pode comprar. Mas para de lutar contra Deus. Aleluia. Para de lutar contra Deus. Tem gente todo arrebentado, todo quebrado, porque não está lutando com Deus, está lutando contra Deus. Não está cumprindo a palavra, não está vivendo a palavra, não está se guiando pela palavra e acha que Deus vai dar tudo certo para você no final. Não vai não, não vai não. Eu tenho que te dizer que não vai não. Eu preciso ser franco com você, não vai. Mas vai sim, se você entender hoje que é na palavra, que é se Jacó morrer hoje aqui, é se eu jogar ele no chão, se eu pisar em cima dele com jejum e oração, o Israel de Deus, porque você é príncipe, você é princesa de Deus. Tem um novo tempo de Deus para você, tem uma nova fase de Deus para você, tem uma nova estação de Deus para você. E eu posso até basear isso no que diz Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Você conhece esse versículo muito bem. Ninguém deita pano novo em veste velha, porque se faz maior a rotura, assim como você não mistura vinho novo em odres velhos, porque rompem-se os odres, mas se conserva vinho novo em odres novos. O que significa isso? A verdade do evangelho pode ser nova, mas se você não tomar a atitude de mudar a sua vida, ela vai continuar sendo velha notícia. Não vai fazer efeito, não vai ter substância, porque o evangelho é novidade de vida, mas para quem quer mudar, para quem quer ser diferente, para quem quer viver um novo tempo. É aquela mesma situação que todos os anos acontece, né? Nós encerramos o ano 2025 lá na virada, e aí todo mundo faz aquela cartinha: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e são tantos projetos, são tantas expectativas. Mas tem como viver um ano novo com os mesmos velhos hábitos, com o mesmo velho comportamento, com o mesmo velho homem? Não tem.
Não tem, não dá, é incompatível. Mas tem sim como viver um novo tempo de Deus. Quando você se rende à cruz, se rende a Cristo, se entrega ao propósito de Deus, à vontade de Deus, a viver sobre a sua palavra, aí sim tem como viver um novo tempo de Deus. Mas eu convido você a ficar de pé nesse momento. E já encerrando aqui a minha participação. Há uma guerra acontecendo no mundo espiritual. O que te trouxe aqui foram algumas preocupações, alguns temores, algumas ansiedades. Pode até ser. Mas a preocupação de Deus é outra com você. Eu preciso me encontrar. Alguém precisa reatar a sua aliança. Alguém precisa reatar o lugar do encontro, o lugar que se perdeu, o lugar que não existe mais. Não é porque Deus deixou de ir lá, é porque você deixou de cumprir a sua parte. Você não foi mais ao encontro dele, mas ele continua esperando você no mesmo lugar. No mesmo lugar, é no canto daquela cama, é naquela cozinha, enquanto você lavava a louça, é enquanto você arrumava a casa, enquanto você dirigia. Eu não sei qual é o lugar que você tem de intimidade com Deus, mas você precisa hoje reatar a sua aliança com Deus e voltar àquele lugar. Porque é um novo tempo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas não tem como viver esse novo tempo se você não tem suporte, estrutura. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra. Que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus, e possa continuar abençoando esta campanha, porque temos certeza que milagres e testemunhos iremos ouvir da parte de Deus ainda.